Bem, boa tarde a todos. Eu peço a todos para se sentarem, para fazerem o favor de se sentar, porque temos que dar início à sessão. Ora, muito bem, em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas, naturalmente, a todos que aqui hoje nos vão presentear com este momento muito importante de cidadania. Cumprimentar a Senhora Presidente da Junta de Ramalde e todos os professores que a acompanham, a Doutora Julieta Sampaio, que é a mentora do Programa Parlamento de Jovens, que está aqui ao pé de mim. Cumprimentar os senhores deputados que estão aqui ao meu lado. Nós temos 4 grupos parlamentares aqui representados, o PSD, o PS, a Iniciativa Liberal e o Partido Chega. Portanto, depois destes cumprimentos, dizer que nós estamos um bocadinho pressionados pelo tempo, uma vez que temos que abandonar a sala às 14h45, porque vai haver aqui de seguida uma audição ao Sr. Secretário de Estado. Portanto, eu pedia para todos cumprirem os tempos e, embora isto seja uma audiência informal, eu programei mais ou menos os tempos, 1 minuto para fazerem as perguntas aos senhores deputados e depois 2 minutos para os senhores deputados responderem. Eu peço que não ultrapassem o tempo, uma vez que temos mesmo depois já às 3 menos um quarto abandonar a sala. Depois, entretanto, vamos então só dar aqui 2 palavrinhas relativamente ao projeto, que de facto é um projeto muito interessante e que deve orgulhar a Junta de Freguesia. Naturalmente que, da mesma forma que o Parlamento de Jovens também é um programa que eu considero dos mais importantes da Assembleia da República, e este também vai um bocadinho na linha do Parlamento de Jovens. É muito importante, de facto, trazer as pessoas para a política, a participarem ativamente também na vida política, porque temos assistido a um afastamento muito grande das pessoas da política. E, portanto, todos estes projetos são muito bem-vindos. Portanto, felicitar a Junta de Freguesia por este projeto e, sem mais delongas, vamos dar início então às perguntas que vão colocar aos senhores deputados. Eu tenho aqui uma ordem que vou seguir, é no fim, que é... A primeira questão pertence à escola EB1 da Vilarinha. Não sei quem é o senhor deputado que vai falar. Força, podes colocar a questão e para responder, vai responder o deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Presidente da mesa deste projeto tem uma intervenção para fim inicial, antes das perguntas, senhor. Aí o Presidente, muito bem. Pronto. Então, vai esperar um bocadinho o deputado da escola EB1 da Vilarinha e vamos passar então a palavra ao Diogo para uma intervenção inicial. Força, Diogo. Senhores e senhoras deputadas da Comissão, Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Ramalde, Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Senhora Consultora Semear Cidadania e a todos os que tornaram possível estarmos aqui. Caros professores e técnicos, caros e caras companheiros do projeto Semear Cidadania, convidados e jornalistas. Começo por agradecer à Comissão de Educação, na pessoa do Presidente, nos terem aberto este espaço de diálogo para nos expressarmos o que pensamos, como pensamos e por que pensamos. Semear Cidadania é um projeto que tem como modelo o Parlamento dos Jovens. A raiz é comum, a autora é a mesma, sendo a única diferença o ciclo de base, primeiro ciclo. A origem é o ramal com as crianças que a Assembleia da República conhece bem. Veio aqui 9 anos seguidos, antes da pandemia, graças ao apelo de Julieta Sampaio, numa Assembleia de Freguesia, a que a Presidente da Junta foi muito sensível. Estamos aqui com um modelo inclusivo
a que se juntaram a UNIR e centros de dia. Este foi o universo que, durante o ano letivo 2022-2023, se trabalhou o tema sustentabilidade em debate com especialistas, professores e técnicos. Cada escola pública, privada, UNIR e centros de dia preparou sua recomendação e realizou eleições para os seus representantes. Coube a este eleger a mesa em que me candidatei e mereci, com os meus colegas, a primeira secretária e a segunda secretária, a confiança de todos. Chegamos hoje aqui com toda a legalidade democrática, o que nos torna hoje, e desejo no futuro, cidadãos ativos, mais participativos e responsáveis na construção do nosso país. Como disse ao jornalista da Rádio Metropolitana do Porto, na sessão final, 28 de abril, a partir de hoje, é possível dar passos seguros, mais consistentes, para sermos homens e mulheres que vão honrar sempre a cidadania nos deveres e nos direitos. Muito obrigado por nos terem recebido. Bem-haja mesmo. Muito obrigada, Diogo, por esta intervenção inicial e parabéns por teres sido o Presidente eleito. Passamos então de imediato às questões a colocar. Eu passava então agora sim a palavra ao Sr. Deputado da EB1 da Vilarinha. Era para o deputado do PS. Por que razão os alunos do primeiro ciclo, que são os mais novos, são obrigados a passar mais tempo na escola do que os alunos do segundo e terceiro ciclo? Muito obrigada, Sra. Deputada Catarina Lobo, para responder. Olá, boa tarde a todos. Olá, Sra. Deputada da Escola Básica da Vilarinha. Antes de mais, é um gosto receber este projeto do Distrito do Porto, do Concelho do Porto, o meu distrito de origem, e receber aqui em especial também a professora Julieta Sampaio, que já semeou muitas sementes de cidadania por este país fora. Agora, respondendo à senhora deputada da Escola da Vilarinha, eu não sei muito bem se vou dar uma resposta muito científica, mas se nós pensarmos que os alunos do primeiro ciclo são os alunos mais novinhos do sistema educativo, não é? São aqueles que também têm menos autonomia e que, portanto, há coisas que não conseguem fazer sozinhos, não é? Não é esperado que façam. À medida que vão crescendo, que vão mudando de ciclo, é esperado, primeiro, que vão aprendendo também mais coisas, portanto, têm mais disciplinas. Mas, por outro lado, é esperado que o saibam fazer cada vez mais sozinhos, autónomos, sem precisarem dos pais, sem precisarem tanto dos professores. Portanto, no primeiro ciclo, os alunos passam muito tempo na escola, podem passar o tempo das aulas, ainda podem passar o tempo antes das aulas chegarem mais cedo, depois das aulas tiverem AECs, não é? E depois das AECs ainda precisarem de ficar um bocadinho mais, porque hoje em dia os pais trabalham e não era possível vocês saírem da escola e não ter quem ficasse convosco, quem vos pudesse acompanhar. Portanto, às vezes os alunos passam mais tempo na escola, por um lado, porque precisam do professor para fazer todas as tarefas, não é? Quer sejam as tarefas mais em que o professor orienta mais, quer sejam aquelas que vocês têm que fazer mais sozinhos, mas que convém que o professor lá esteja, não é? E isso tem que ser dentro da sala de aula. E depois, para além disso, os vossos pais nos dias de hoje trabalham e, portanto, têm mais dificuldade em fazer como há muitos anos atrás havia sempre um pai ou uma mãe disponível em casa, ou um avô ou uma avó que já não trabalhava, que podiam ir buscar os filhos. Hoje em dia a escola não é assim porque a vida das pessoas também mudou. E essa pode ser uma das razões para que os meninos do primeiro ciclo passem mais tempo. Desculpem se demorei muito. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora à EB1 do Viso. Podes colocar a questão, para responder vai responder um Sr. Deputado António Cunha.
do Grupo Parlamentar do PSD. Bom dia, sou a Rafaela Brito e represento a Escola Básica número 2 do Viso. Com as questões que aqui coloco, pretendemos dar o nosso contributo para as responsabilidades ambientais, nomeadamente na gestão dos recursos hídricos e a utilização desregrada de plásticos. Assim sendo, pergunto: há projetos já apoiados pelo PRR que tenham a ver com a sustentabilidade relacionados com a substituição de plásticos por materiais biodegradáveis ou reutilizáveis? Se há, porque não são publicitados? Pois há a percepção que os decisores políticos dão um exemplo e se empenham. Mais pessoas são influenciadas nas suas práticas diárias. E ainda, sendo que a nossa preocupação também vai no sentido do aproveitamento dos recursos hídricos, por que é que as escolas não estão apetrechadas de coletores de águas pluviais e da rede que possam ser reutilizadas para outros fins antes de seguirem de imediato, como acontece o percurso normal para as estações de tratamento de água? Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, Sr. Deputado António Cunha. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Começo por cumprimentar todos e todas na pessoa da Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Ramalde e dizer que, apesar de não ser a minha área o ambiente, portanto eu tenho aqui uma cábulazinha, mas dizer-vos que, respondendo, dizer que o PRR tem um eixo estratégico dedicado à transição climática, onde se inserem investimentos a este nível, nomeadamente a bioeconomia. A bioeconomia sustentável, que visa investimentos na produção de produtos de alto valor acrescentado a partir de recursos biológicos em alternativa às matérias de base fóssil. Quanto à segunda questão, as medidas que apresentam têm, de facto, revelam a vossa preocupação com a sustentabilidade. Eu creio que sim. Praticamente todas as semanas há aqui debates na Assembleia, iniciativas como projetos de resolução ou projetos de lei que têm por base preocupações de sustentabilidade, seja em matéria de resíduos, água, conservação da natureza, energias renováveis ou alterações climáticas. Relativamente à questão de porque é que não são publicitados, uma vez que parece que há a percepção de que os decisores políticos dão um exemplo e se empenham mais pessoas influenciadas nas suas práticas diárias. Por vezes a comunicação social dá maior destaque a temas mais polémicos ou de natureza económica, apesar de existir uma crescente visibilidade sobre os aspectos da política de ambiente. E, por último, a última questão sobre o aproveitamento dos recursos hídricos nas escolas. É evidente que o parque escolar, tal como em muitas outras infraestruturas e equipamentos públicos, poderiam estar mais bem adaptados à reutilização da água, apesar de termos consciência de que se está a progredir e muito nesta matéria. Veja-se, por exemplo, as escolas da parque escolar, que em termos de consumo energético é muito mais reduzido, porque já foram construídas tendo por base essas preocupações também. E muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Centro de Dia Exército de Salvação. Para responder será o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Boa tarde, senhores e senhoras, senhores deputados. Eu sou Rosa Pereira, represento o Exército de Salvação, que me proporcionou, com muito orgulho, o facto de estar aqui hoje. Eu queria pôr a seguinte questão. Qual é portanto, o vosso... Diga-me o nome. A reciclagem, eu voto para o nome. As seguintes medidas para a reciclagem dos têxteis, que é um grande problema entre nós, não é? Como todos sabem. Muito obrigada. Muito obrigada. Para responder, Sr. Deputado. Cumprimentar a Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados e dar os parabéns a todos os membros da freguesia de Ramalde por desenvolverem este projeto.
quando nós falamos de semear cidadania, é talvez dos temas mais importantes no qual nós temos que investir. Há outros aspectos associados a este tema que são fundamentais de discutir. Nós discutimos pouco o que é isso da moral social, discutimos pouco o que é o civismo, a responsabilidade, o respeito pelos mais velhos, a família, por aí fora. Portanto, os parabéns por esta iniciativa. Quanto à questão que a senhora Rosa Pereira colocou, nós sabemos que neste momento, na questão dos têxteis, o desperdício de roupa, a roupa deitada fora anualmente é em grande quantidade. Nós estamos a falar em 50 milhões de toneladas de roupa deitadas fora por ano. Isto é de facto um problema ambiental que nós enquadramos num conceito chamado economia circular, que é recuperar aquilo que se desperdiça, e sabemos também que esta é uma área de investimento que é vantajosa, pode criar postos de trabalho, pode criar rentabilidade, e nós sabemos que Portugal foi um país muito forte na indústria têxtil no passado. Neste momento a concorrência internacional também é muito forte, por exemplo, todos ouvimos falar na força da China nesta área, mas de qualquer forma ainda bem que colocam esse tema, porque esse tema apela à nossa sensibilidade para as questões ambientais e apela também à responsabilidade de cada um de nós para tratarmos melhor o ambiente que é de todos e que temos o dever de o proteger. Muito obrigado. A palavra agora à Universidade Intergeracional de Ramalde, UNIR, e para responder terá depois a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, Iniciativa Liberal. Faz favor, Sra. Deputada. Presidente da 8ª Comissão, senhoras e senhores deputados, a UNIR é uma universidade intergeracional da Freguesia de Ramalde, gerida pela Junta de Freguesia, uma instituição da maior importância entre as gerações, com relevância para a nossa faixa etária, quer no enriquecimento pessoal, quer na ocupação de tempo de forma ativa, contributo essencial para um envelhecimento com dignidade. Com o aumento da esperança média de vida, é da maior importância a existência das universidades séniores ou intergeracionais. Os efeitos nos alunos são evidentes e estudados. Melhor saúde física e mental, logo menos solidão e depressão. Aumenta também o sentimento de felicidade e bem-estar. E a pergunta é a seguinte: como entende o senhor deputado que a Assembleia da República, na sua comissão especializada, poderá conseguir que se estimule mais a criação de universidades intergeracionais que potenciam o envelhecimento ativo e as relações intergeracionais? Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora à Sra. Deputada Carla Castro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, quero agradecer à Junta de Freguesia, a todas as escolas, todas as entidades, à Universidade, alunos, pessoal docente, não docente. Este projeto é extraordinariamente importante e queria saudar em particular à entidade, à Universidade Intergeracional de Ramalde, que acho particularmente bonito o acrónimo UNIR, é mesmo inspirador, e focando que o tempo é pouco, há muito a dizer em relação a uma das questões que falou sobre o envelhecimento ativo e as relações intergeracionais. Elas são de facto da maior importância. Estas universidades permitem, além dos adjetivos como qualificou, permitem-me acrescentar algumas: empatia, tolerância, inclusão, são extraordinariamente importantes para trabalhar na nossa sociedade. Permite formação, e formação dos mais novos para os mais idosos. Por exemplo, quantos casos não conhecemos relacionados com as redes sociais que permitem ajudar depois a interação, mas também dos mais velhos, como por exemplo cultura, história, que tem importância não só para os alunos que já nasceram em Portugal, mas também para novas nacionalidades, e todo este impacto intergeracional é de um forte potencial para o enriquecimento da nossa sociedade. Falou e bem do envelhecimento ativo. Hoje em dia, ter 65 anos, 70 anos, é possível ter ainda uma vida ativa pela frente, e a sociedade tem que conseguir compreender que quando se fala hoje em dia do envelhecimento, há diversas realidades. Em relação ao potenciar estas universidades, para já, do ponto de vista legislativo e do ponto de vista governamental e da Assembleia, contribuir para a autonomia, flexibilidade e potenciar que haja estes novos projetos, acho que dar visibilidade
ao sucesso, também às dificuldades, mas ao sucesso real, concreto, que é possível mensurar para que outras geografias possam adotar também estes projetos, e nunca esquecer que estes projetos podem e devem estar, na minha opinião, muito relacionados com o poder local. Isto está muito relacionado também numa ótica de proximidade, e toda a mais-valia que é possível ter deve ser potenciada. Termino só agradecendo a tolerância para dizer que Semente de Cidadania é um nome feliz, e quero pedir a todos para que continuem pelas vossas vidas a fazer a propagar essa semente. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Colégio Nossa Senhora do Rosário, e depois passarei a palavra à Sra. Deputada Maria João Castro, do Grupo Parlamentar do PS. Boa tarde, eu sou Mafalda Pinheiro, do Colégio Nossa Senhora do Rosário. O que é que nós, alunos, podemos esperar dos responsáveis políticos para que possamos continuar a utilizar as novas tecnologias nas salas de aula? Ora, boa tarde a todos e a todas. Portanto, cumprimento-vos na pessoa da doutora Patrícia Rapazote, da Junta de Ramalde. É um orgulho ver a minha cidade do Porto com este projeto, um projeto de cidadania, desde os mais novos aos mais velhos, e permitam-me dar um bem-aja à doutora Julieta Sampaio, que nunca desistiu da luta pela cidadania, que é sempre a luta pelo regime democrático. Quanto à pergunta do Colégio Nossa Senhora do Rosário, vocês podem esperar que nós continuemos todos a fazer uma defesa das novas tecnologias em todos os níveis de ensino. É impossível não olhar para uma realidade que mudou, e que mudou mesmo antes da pandemia, em que os projetos de realmente investir nas novas tecnologias já estavam postos em prática, mas que a pandemia mostrou ainda mais como eles são de facto importantes. Não quer isto dizer que os manuais físicos desapareçam, mas quer de facto dizer que é cada vez mais importante de facto investir nos equipamentos e no modo como esses equipamentos são usados, e também nos perigos que as novas tecnologias trazem. É preciso usá-las, mas saber usá-las bem. E, portanto, esta é uma aposta que, quer a nível nacional, quer a nível internacional, está a ser feita, porque o mundo está aí, está em completa mudança, e vocês são, de facto, a geração que já está a viver intensamente essa mudança. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora à Escola EB1 dos Correios. Para responder, terá a palavra a Sra. Deputada Rosina Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor. Bom dia, senhores deputados. Chamo-me Mafalda Val e venho do Porto, da Escola Básica de António Aroso. A questão que gostava de colocar é a seguinte: de que forma é possível atribuir a toda a população passes gratuitos para os transportes públicos? Muito obrigada, Sra. Deputada. Deputada Rosina Pereira. Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada pela pergunta, primeiro, e queria também começar por cumprimentar a Patrícia e toda a Junta por esta iniciativa, e é com bastante orgulho que eu vos tenho aqui e que vejo esta participação incrível. Respondendo mais particularmente à pergunta que me foi feita, obviamente que o incentivo pela utilização dos transportes públicos é fundamental, não só por uma questão ambiental e de sustentabilidade, mas também por uma questão de otimização da mobilidade a nível futuro. Felizmente já temos alguns exemplos de algumas cidades que têm aplicado esta medida,
E, obviamente, que ela pode ser sempre implementada quando há um esforço político nas próprias autarquias para que esta preocupação e para que essa cedência seja feita. De resto, obviamente que isto depende da particularidade que cada concelho tem, depende também das motivações e das políticas que estejam a ser implementadas, mas obviamente que o caminho é esse e que eu penso que a nível futuro vai ser uma possibilidade que vai ser dada a todos. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora a Asas de Ramalde para fazer a sua pergunta. Faça favor. E para responder terá depois a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Vitar Ribeiro do Grupo Parlamentar do Chega. Muito boa tarde, Sr. Deputados e Srs. Deputadas. A população portuguesa com mais de 90 anos duplicou entre 2012 e 2018. O futuro é incerto, mas os desafios de longevidade devem ser pensados com urgência. Sendo assim, que medidas consideram importantes criar para que esta faixa etária continue a usufruir dos centros de dia e que, no nosso parecer, não estão totalmente adaptados a pessoas mais dependentes com pouca mobilidade? Como, por exemplo, o centro de dia Asas de Ramalde, que eu frequento, mais o meu marido, no qual tem uma doença degenerativa, não há uma rampa de acesso para que a carrinha consiga nos deixar à porta do centro de dia. E deixam-nos na estrada e nós temos que atravessar aquela rua toda para que cheguemos à porta de entrada para o centro de dia. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado, para responder, faça favor. Obrigado pela questão. A questão do envelhecimento da população é um dos maiores desafios que nós temos. Portanto, apoiar os mais velhos, pensarmos o que é que queremos dizer quando dizemos a palavra solidariedade, não ser um valor aplicado de forma genérica, mas aplicado a grupos que de facto necessitam, no caso, os mais velhos. Um outro aspecto dos exemplos que deu tem a ver com a forma como o próprio Estado gera os recursos públicos. Isto é, nós temos que encontrar aqui equilíbrios na cobrança de impostos e na forma como os usamos para apoiar quem precisa, quem já não pode trabalhar. E depois nós sabemos que este tipo de debate às vezes é um pouco difícil, mas nós, e estou a falar nós do Partido Chega, não é? Mas quando nós criticamos, por exemplo, a subsídio à dependência, não é cortar os apoios sociais, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a gestão racional daquilo que temos. E quando falamos da população idosa e olhamos para áreas fora dos grandes centros, aí a situação ainda é mais complicada. Porque muitas vezes os filhos, os netos vêm para as grandes cidades e os mais velhos ficam lá, muitas vezes, sem grandes apoios. E, portanto, gerir os apoios para os mais velhos é uma questão absolutamente sensível. Deu exemplos concretos da freguesia. Claro que a Junta de Freguesia, os responsáveis locais, pelo que eu tenho visto dos mais variados partidos, são sensíveis a esse tipo de questões. Querem responder, querem ajudar. Tenho a certeza que é o que acontece na sua freguesia. Depois, quando chega a hora de encontrar recursos financeiros, nós ficamos muitas vezes a olhar uns para os outros. Como é que vamos resolver isto? Portanto, é um problema geral, coloca num ponto sensível, tem a ver também com o nosso retardar de renovar as gerações, isto é, nós não conseguimos fazer aumentar a taxa de natalidade, nós continuamos a deixar os nossos jovens emigrar, portanto, todos estes problemas estão interligados, mas eu creio que em todos os partidos políticos a questão da solidariedade social e a sensibilidade em relação aos mais velhos não é sequer questionável, quer dizer, nós até, por uma questão, já estou a ultrapassar o meu tempo, por uma questão de respeito pelas gerações anteriores, daquilo que se chama civismo, nós devemos alguma reverência aos nossos avós, bisavós, por aí fora. Portanto, tudo isto é uma questão sensível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Palavra agora à Escola EB1 Castelos. Faça o favor. Boa tarde, Maria Lamas, e frequento o EB1 dos Castelos. E a nossa pergunta é: como é que fazem para garantir que todas as crianças têm uma boa educação? Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, a palavra agora à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Faça o favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar todos, um cumprimento especial à doutora Patrícia Rapazote por esta excelente iniciativa. É com grande orgulho que vejo cidadãos da minha cidade, da cidade do Porto, com esta iniciativa que é tão importante e, mais do que já foi dito, uma iniciativa que, além de semear cidadania, junta as gerações mais novas às mais velhas num espírito de colaboração e de prossecução por um futuro melhor daqueles que já tiveram. Relativamente à pergunta que fizeram, para que todas as crianças tenham uma melhor educação, o Governo deve essencialmente apostar numa escola que seja globalmente, universalmente mais inclusiva, que facilite às nossas crianças a acessibilidade à escola, a programas que lhe sejam contributos para aquilo que será o seu futuro e que respondam ao mesmo tempo às diferentes necessidades que as diferentes famílias vão tendo fruto das suas diferentes realidades. E para isso também é preciso que o Governo e as escolas, dentro da sua autonomia, que a Iniciativa Liberal defende que deve existir, possam adotar um sistema que seja diferenciador, tendo em conta o recrutamento que querem fazer dos professores para determinados tipos de funções, para determinados tipos de programas que querem adotar e que, por isso mesmo, sendo este o modelo adotado, isto permitiria trazer mais estabilidade, mais autonomia e esta autonomia teria obrigatoriamente de ter em conta aquelas que são as diferenças regionais que existem. Porto e Lisboa são muito diferentes. Eu agora que passo aqui algum tempo da minha semana, eu própria comprovo isso todos os dias e também seria importante esta adaptação tendo em conta os contextos socioeconómicos e também os próprios projetos pedagógicos que cada uma das escolas quer adotar e quer oferecer aos seus alunos. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora à EB1 das Campinas. Faça o favor. Quero desde já cumprimentar todos os presentes e agradecer o cuidado e a disponibilidade em nos receber. As medidas que hoje apresentamos nesta Assembleia refletem a nossa preocupação com a sustentabilidade do nosso planeta. Quais as preocupações mais urgentes relacionadas com a sustentabilidade e que estão a ser trabalhadas e resolvidas pelo nosso Governo? O que podemos nós, crianças, fazer aos nossos ambientes, casa e escola, por exemplo, para concretizar ações sustentáveis que sejam realmente urgentes? Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Rui Lage, do Grupo Parlamentar do PS. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Queria dar as boas-vindas a esta belíssima comitiva de Ramalde, que é a freguesia na qual eu sou residente, e cumprimentar em especial a Sra. Presidente da Junta de Freguesia, a doutora Patrícia Rapazote, e também fazer uma menção à nossa ex-deputada Julieta Sampaio, que é uma dinamizadora incansável destas iniciativas. Bom, realmente a palavra sustentabilidade, ou o palavrão sustentabilidade, é um palavrão que está hoje por todo o lado, tornou-se comum a todas as áreas da nossa vida coletiva e também da nossa vida individual. Em primeiro lugar, as boas notícias é que Portugal, não sei se sabem, provavelmente saberão, é dos países da União Europeia que tem uma maior percentagem de eletricidade gerada a partir de fontes renováveis. E isso, evidentemente, que é uma boa notícia para o país e que nos coloca numa posição muito vantajosa. Mas não temos feito tão boa figura noutras áreas, como é o caso da reciclagem
do tratamento e da valorização de resíduos, e na área também da economia circular. Aí há muito trabalho para fazer e está a ser feito o trabalho. Nós temos agora um novo PERSU, que é, no fundo, o programa que enquadra o tratamento dos resíduos urbanos a nível nacional e que tem um montante, que tem verbas de fundos europeus muito generosas, mas há dois temas particularmente preocupantes. Um tem a ver com os resíduos orgânicos, que são aqueles que nós produzimos quando cozinhamos em casa, por exemplo. Nós, a partir do dia 1 de janeiro do próximo ano, vamos ter que ter a recolha obrigatória por parte dos municípios desses resíduos. O outro é o tema dos têxteis, que foi falado há pouco, e que tem a ver, e também terá que haver recolha seletiva a partir de 1 de janeiro de 2025. Mas aqui é evidente que há uma parte do trabalho que tem que ser feita pelo Estado e pelos municípios, mas há também mudanças a nível comportamental que nós temos que adotar. E acho que vocês, sendo jovens, podem também ajudar os vossos pais e as vossas famílias a criar novos hábitos de separação de resíduos em casa para que depois possam ser tratados e que possam depois entrar nas dinâmicas da economia circular. Só para terminar, dizer também que foi aprovada recentemente uma lei de bases do clima em Portugal, que é uma das leis mais avançadas do mundo, e estamos agora a tentar operacionalizar o Conselho para a Ação Climática, que é uma espécie de painel de sábios que vai acompanhar a implementação da lei de bases do clima e aconselhar. E, portanto, eu acho que temos estas duas frentes, uma com boas notícias, outra que vai depender muito da ação do Estado, dos municípios e também nossa a nível individual. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora à Casa do Cuco. Casa do Cuco. O que está a ser feito para combater a alteração climática e como planeiam responsabilizar as empresas pela sua influência positiva ou negativa neste problema? Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, a palavra agora ao Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD. Mais uma vez, boa tarde. Bom, para já, na sequência do que disse aqui o Sr. Deputado do Partido Socialista, dizer que há de facto uma lei que, do nosso ponto de vista, é bastante avançada, que é a Lei de Bases do Clima, que foi aprovada em 2021, e para além disso, no nosso país estão abertas várias diligências para que ela possa chegar ao terreno, possa chegar às pessoas, de modo a que consigamos ainda contrariar aquilo que têm sido as alterações climáticas, que é, digamos, um problema que não é só do nosso país. É evidente que cada país tem que dar o seu contributo. Nós, de facto, temos, como já foi dito também, se nós temos um maior volume de energia que é produzida através de fontes renováveis, isso já não é meio caminho andado, mas se calhar já são quase 2/3 do caminho andado para que haja menos emissão de dióxido de carbono para a atmosfera. E depois é evidente que também não podemos fugir àquilo que são os acordos internacionais, e também não podemos esquecer que, integrados no espaço europeu, da União Europeia, neste caso, temos também que, de acordo com as normas europeias, ir adaptando as nossas leis, os nossos comportamentos àquilo que é a necessidade de tudo fazermos para que, a bem do planeta, a bem das próximas gerações, a bem das futuras gerações ou da futura geração que está aqui, tudo fazermos para que possamos deixar o melhor possível, o nosso planeta em melhor estado para que dele possamos todos usufruir. E, portanto, creio que há muito caminho a fazer ainda, mas isto tem que ser feito de modo complementar, com muitas sinergias. Mas creio que a humanidade, no seu todo, começa a olhar para estas alterações climáticas com
com muito mais atenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminamos assim este conjunto de questões e respostas dadas pelos Srs. Deputados. Um agradecimento a todos pelos temas interessantes que aqui nos colocaram. E passava desde já a palavra à Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Ramalde, a Dra. Patrícia Rapazote, para uma pequena intervenção. Faça a favor, Sra. Presidente. Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Comissão da Educação, Ciência e Juventude, Doutora Germana Rocha, excelentíssimas e excelentíssimos senhores deputados da Assembleia da República do Círculo Litoral do Porto, excelentíssima senhora chefe do Gabinete da Presidência da Assembleia da República, excelentíssimo senhor Presidente da Assembleia de Freguesia e na sua pessoa cumprimento todos os deputados eleitos pelo Círculo do Porto, pela Junta de Freguesia de Ramalde, excelentíssimos vogais da Junta de Freguesia de Ramalde, excelentíssimo Sr. Presidente do Semear Cidadania, o Diogo Brito, e na sua presença, na sua pessoa, cumprimento a restante mesa, excelentíssimos e excelentíssimas senhores deputados da Assembleia do Semear Cidadania, excelentíssima Senhora Coordenadora do Projeto, Doutora Julieta Sampaio, e cara equipa coordenadora, e Doutora Tânia e Doutor Nuno, excelentíssimos e excelentíssimos senhores professores e técnicos dos centros de dia e todos acompanhantes de todas as instituições aqui representadas, caros órgãos de comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, minhas meninas e meus meninos. Antes de mais agradecer, porque é realmente estonteante estar nesta casa com este projeto que nos é tão querido. Este projeto teve toda uma envolvência, é um projeto altamente democrático, o tema foi a sustentabilidade. Nós ousamos, este Executivo ousou pegar num projeto que se chamava Ramalde com as Crianças e que ficou em stand-by assim, durante uns anos. Mas quisemos dar-lhes um toque diferente, queríamos lhe dar um toque de intergeracionalidade. Isto porque todos nós podemos olhar para o mesmo tema com diferentes olhares. E sem dúvida foi isto que nos fez juntar meninos de 9 anos e as pessoas mais experientes da freguesia de Ramalde para olhar para o mesmo tema, para começarem em setembro a pensar este tema com o apoio do Gabinete do Ambiente da Câmara Municipal do Porto, da LIPOR, da Empresa Municipal do Ambiente do Porto e da nossa equipe técnica que os ajudaram a pensar nesta temática. Depois fizeram as suas propostas de recomendação. Depois de fazer as suas propostas de recomendação, elas foram avaliadas por um júri, composto pela equipa coordenadora e por um professor, o Dr. Jorge Proença, e depois de tudo isto, então chegou-se à elaboração da proposta de recomendação de cada instituição. Tiveram presentes escolas públicas e escolas privadas de Ramalde, teve presente a nossa Universidade Intergeracional, tiveram presentes 2 centros de dia, o do Asas de Ramalde e o Exército de Salvação. No dia 23 de março, 22 e 23, procedeu-se a um processo eleitoral. Era importante eleger a mesa, mas para isso era preciso haver deputados efetivos e suplentes de cada uma das instituições. Portanto, 2 deputados efetivos, 1 deputado suplente. Posso-vos dizer que com a doutora Julieta Sampaio tivemos, e com toda a equipe técnica que acompanhou, foi um momento vibrante, com alguma alegria por um lado, com alguma tristeza por outro, porque por vezes havia mais do que uma lista e, portanto, criou-se ali um clima muito, muito interessante. No dia 21 de abril tivemos a reunião preparatória. Nessa reunião preparatória, o que é que nós tínhamos de fazer? Era discutir as propostas de recomendação na generalidade. E daí saiu uma proposta vencedora. Mas, além disso, tínhamos também de eleger a mesa da Assembleia do Semear Cidadania, que já vimos o Sr. Presidente, temos também a primeira secretária Lourdes e a segunda secretária Maria Beatriz. O Diogo é da EB1 do Viso,
A primeira secretária da Universidade Intergeracional, a segunda secretária da Escola EB1 das Campinas. Além disso, foi já eleito o tema para o próximo ano e posso-vos assegurar que vai ser a saúde mental e estamos a contar, está cá no próximo ano para vos apresentar novamente. Dia 28, dia da sessão final do Semear Cidadania. Foi um dia interessante, tivemos o gosto de ter o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Educação, o Dr. António Leite, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal do Porto, o Professor Sebastião Feio de Azevedo, o Sr. Vereador da Câmara Municipal do Porto da Educação, o Dr. Fernando Paulo, o Sr. Delegado Regional da Educação do Norte, José Luís Lobo, o Diretor para a Neutralidade Carbónica do Porto, Daniel Freitas, a Diretora Executiva da Smart Waste de Portugal, Luísa Magalhães, os diretores dos agrupamentos de escola da Freguesia, o antigo Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Maio, que esteve com o nascer do projeto Ramal da Brincar. E o que é que aconteceu nessa sessão? Foram acrescentadas 4 medidas à proposta inicial. E hoje estamos aqui para entregar, e eu tenho a certeza que já tiveram a oportunidade de ler o documento. É importante ver que temos crianças do 4º ano, temos pessoas com mais experiência de vida e todos olharam e trabalharam com algo que foi fantástico. É que eles trabalharam de igual para igual. Eles, quando faziam perguntas sem medo, independentemente da idade, respondiam e aceitavam as críticas de uma forma construtiva e chegaram ao final e de uma forma democrática elegeram a tal proposta-mãe que aqui trazemos. Este era o objetivo último deste projeto. Porquê? Porque como é que nós podemos pôr a cidadania ativa em prática? De uma forma simples. Primeiro temos de olhar à nossa volta e pensar o que é que podemos fazer diferente. Temos de fazer perguntas para melhor nos esclarecermos e encontrarmos a informação credível. Temos de procurar soluções que sejam viáveis e atingíveis, procurando um sentido maior de bondade. Temos de fazer ouvir a nossa voz sempre, de cada um, serena e assertivamente. E foi o que fizeram todos estes deputados no dia 28 de abril. Fazer perguntas, obter resposta, encontrarem respostas. Philip Bunting dizia: o sentido real da democracia se apoia nas ações e não nas palavras. Para mim, agir com bondade e fazer o que está correto todos os dias são o que melhor define a democracia. Nós, como eleitos, além de termos o papel mais humilde de todos, uma vez que apenas cá estamos porque alguém votou em nós, e além disso estamos a prazo, a termo certo, não é? Temos também a grande responsabilidade de ser exemplo nas palavras e nas ações. Assim, todos estes deputados do Semear Cidadania estão hoje aqui imbuídos neste espírito a olhar para o futuro de Portugal nesta casa da democracia. Todos temos de ter o nosso cantinho no mundo e a voz de todos é importante. A tua, a sua, e isso é realmente importante. E, portanto, muito obrigado por nos proporcionarem esta experiência única e tão valiosa e um particular agradecimento à nossa tão querida doutora Julieta Sampaio, à nossa equipa técnica e a todos os que nesta casa fizeram as pontes de forma a tornarem esta sessão possível. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Sra. Presidente, e mais uma vez felicito a todos por este trabalho magnífico e por nos terem dado a oportunidade também de termos esta experiência muito enriquecedora. E para o ano cá estaremos certamente, ou nós ou outros, cá estaremos com certeza para vos receber, nunca se sabe, não é? Isto é democracia mesmo assim, é a democracia a funcionar. Muito obrigada. E passamos agora então à entrega formal, digamos assim, da vossa recomendação. Eu chamava a Sra. Chefe de Gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República também para receber aqui comigo a recomendação. Muito obrigada, Diogo. Senhora Presidente, tem que apresentar cumprimentá-la. Claro que sim, claro que sim.
Já tenho. Pronto, mais uma vez, muito obrigada. E, entretanto, para finalizarmos, se calhar teremos aqui uma fotografia do grupo. Acho que era interessante para ficarmos com este registro para o futuro, para o presente e para o futuro também. E para os que vierem atrás. Exatamente. Muito obrigada.